Sejam muito bem-vindos a esta nossa análise, onde a gente vai mergulhar a fundo para desvendar o ecossistema moderno da gestão escolar. Por muito tempo, as escolas funcionavam quase como máquinas, né? Super burocráticas, totalmente focadas em seguir regras de forma bem mecânica. Mas, felizmente, o cenário mudou. Hoje estamos no meio de uma transição fascinante para uma liderança dinâmica, articulada e, acima de tudo, baseada em dados e evidências. O objetivo da nossa explicação de hoje é justamente entender como essa nova estrutura funciona na prática e por que ela é o alicerce absoluto para qualquer instituição de ensino que busque excelência. E para construir essa visão geral, a gente vai passar rapidamente por 5 pilares centrais: a evolução da gestão escolar, o equilíbrio pedagógico e administrativo, o poder do clima escolar, o planejamento estratégico guiado por dados e, por fim, a gestão democrática e a comunidade. Bom, indo direto para o nosso primeiro pilar, vamos entender essa evolução histórica da gestão escolar. Não dá para entender a escola de hoje sem olhar para trás e ver como essa ideia de liderança se transformou. E olha, não foi só uma troca de nome em documentos, viu? Foi uma mudança total de paradigma, e isso ilustra um contraste brutal. Historicamente, a gente falava em administração escolar. Era um modelo bem taylorista, focado num controle inflexível, centralizado, onde a escola era gerida literalmente como uma fábrica de cumprir regras. Hoje, a gente fala em gestão escolar. Essa nova roupagem é dinâmica. Ela foca no coletivo, na liderança como articulação e numa abertura verdadeiramente democrática para lidar com a complexidade do dia a dia da educação. O ponto central aqui é o seguinte: uma escola não é um arquivo morto do Estado. Ela é um organismo vivo. A liderança moderna já sacou que as instituições precisam se soltar das amarras puramente burocráticas e colocar energia no que realmente importa, que é o crescimento intelectual e social dos alunos. O foco saiu de simplesmente cumprir a lei para criar um ecossistema autônomo que respira aprendizado. Avançando para o nosso segundo pilar, vamos falar sobre um desafio diário: o equilíbrio pedagógico e administrativo. No dia a dia, quem está na direção enfrenta o que a gente pode muito bem chamar de um verdadeiro malabarismo. É preciso achar um ponto de equilíbrio entre dois mundos que têm que coexistir harmonicamente. Tem uma citação muito cirúrgica da pesquisadora Eloisa Luck que bate exatamente nessa tecla. Ela mostra que a verdadeira gestão vai muito além de assinar papeladas, sabe? É sobre mobilizar talento humano. É engajar o professor, o funcionário, a coordenação, para que todo mundo trabalhe junto por um único grande objetivo pedagógico. E na prática, o tamanho desse desafio é gigante. A liderança precisa gerenciar o prédio, coordenar os horários, lidar com orçamentos. Mas toda essa carga administrativa só faz algum sentido se for o alicerce para o objetivo principal: a qualidade do ensino e do currículo. Ou seja, a eficiência administrativa é só o meio de transporte. A eficácia no aprendizado é o destino final. É um equilíbrio bem delicado. Isso nos leva diretamente ao nosso terceiro pilar: o poder do clima escolar. Para entender de verdade onde a mágica do aprendizado acontece, a gente precisa separar duas coisas que o pessoal confunde bastante. O ambiente escolar diz respeito à parte física. É a estrutura, as salas limpas, tudo aquilo que ajuda a engrenagem a girar. Já o clima escolar é aquela atmosfera invisível. São as percepções emocionais, psicológicas e sociais de todo mundo que convive ali. Um ambiente arrumado é ótimo, claro, mas é um clima escolar positivo que dá a segurança emocional que o cérebro precisa para o desenvolvimento cognitivo acontecer de verdade. E quando a gente cria um espaço de acolhimento focado no bem-estar, os resultados são transformadores. Numa escola onde as diferenças são respeitadas e as interações são seguras, os estudantes se sentem valorizados. Isso não só prepara essa galera para viver numa sociedade diversa, mas dá um salto gigantesco na motivação e no engajamento deles com os estudos. Afinal, quem se sente seguro aprende muito melhor. Agora, vamos para o nosso quarto pilar: planejamento estratégico e dados. A gente fala de clima seguro e gestão participativa, mas vamos ser sinceros, isso não cai do céu por passe de mágica. Tudo isso exige metodologia e decisões baseadas em evidências. O planejamento estratégico é, na verdade, a planta arquitetônica do futuro da escola. E funciona de um jeito bem sequencial. Tudo começa com um diagnóstico sólido e realista. A partir daí, nasce o planejamento estratégico. Com o planejamento na mão, a gente traça metas bem claras e, por fim, constrói um plano de ações para fazer acontecer, sem improviso. Documentos de planejamento educacional deixam muito claro que isso é um ciclo constante e interconectado. Pensa bem, sem um bom diagnóstico, planejar não serve para nada. Sem meta clara e plano de ação, o melhor planejamento do mundo fica pegando poeira na gaveta.
Gerir uma escola exige dominar esse fluxo de avaliação e reajuste de ponta a ponta. E tem um detalhe absolutamente crucial. Para fazer esse diagnóstico inicial, não dá para ficar no achismo. A gestão precisa de dados reais e quantitativos. Estamos falando de olhar para as notas do IDEB, analisar a fundo as taxas de matrícula, monitorar a evasão e a frequência diária. E olha que incrível, hoje em dia as equipes diretivas estão usando até inteligência artificial, como o Notebook LM do Google, para cruzar esses relatórios todos. A IA sintetiza isso em segundos e revela insights valiosíssimos que, a olho nu, poderiam passar batidos. É a tecnologia ajudando a construir evidências sólidas. E, finalmente, chegamos ao nosso quinto e último pilar, a gestão democrática e a comunidade. A cola que une toda essa engrenagem e dá propósito a ela é, sem dúvida, a comunidade. O pesquisador Vitor Paro tem uma frase excelente sobre isso. Uma gestão democrática não é só montar um mural para avisar as pessoas do que a diretoria já decidiu a portas fechadas. É, de fato, partilhar o poder. É transformar a escola num espaço vivo, onde famílias, professores, funcionários e os próprios alunos se sentem donos do processo e tomam decisões ativamente, todos juntos. Mas, na prática diária, como a gente divide esse poder? Basicamente, criando espaços contínuos de diálogo aberto. Isso significa fazer reuniões pedagógicas constantes, investir na formação de professores com oficinas e, um ponto super importante, ter a transparência de avaliar os dados e resultados da escola de forma pública. A escola só atinge sua eficiência máxima quando todo mundo entende a realidade nua e crua e trabalha lado a lado na busca por melhorias. Para fechar nossa reflexão de hoje, fica aqui um grande questionamento. Quando a gente olha para as escolas das nossas próprias comunidades, o que a gente vê? Elas estão presas no passado, apenas administrando recursos e cumprindo regras burocráticas? Ou elas estão construindo um ecossistema autônomo, baseado em dados, com um clima excelente e a participação ativa de todo mundo? Entender essa diferença é o primeiro passo para que a gente possa apoiar e construir uma educação de altíssima qualidade. Muito obrigado por acompanharem essa análise de hoje e até a próxima!